Excelente noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do momento em que você estiver assistindo a essa live. Aqueles que vão nos assistir neste momento, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para compartilhar essa live, para comentar, para sugerir. Excelente noite, professor Samuel, tudo bem contigo? Tudo bem, professor Nildo Moraes, como vai? Hoje um tema importante, né, do direito internacional também, né? Aham. E que foi uma sugestão do professor James. Ah, que bacana. Professor James, muito obrigado aí pela sua sugestão de tema. E não sabia que tinha sido o professor, mas agradecemos bastante aí a sugestão. Vamos debater esse tema. Qual será o tema dessa live, professor? A Santa Sé e o Aham, Estado da Cidade do Vaticano, né? exato. Vaticano, que é um país pequeno, que tem várias características próprias, é um sujeito de direito internacional, se diferencia da Santa Sé. Então, é um tema bastante interessante, né? E que também faz parte da matéria de direito internacional e também é matéria de OAB, é matéria de concurso público, né? Então, Uhum, a gente vai desenvolver um tema bastante importante e interessante, né? E que muitas vezes é desconhecido de muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem que o Vaticano é um Estado, né? uhum. E diante, então, dessas características que são peculiares ao Estado do Vaticano, é que a gente vai abordar a live de hoje, professor Nildo Moraes. Perfeito. As pessoas entendem onde fica o Vaticano, fica na Itália. Então, é um país, né, com governo próprio. Mas eu gostaria de, no decorrer, nós vamos abordar isso, professor. Qual o conceito da Santa Sé, a princípio, para depois nós entrarmos aí no sujeito propriamente dito, o Vaticano, perdão. Então, muitas vezes algumas pessoas confundem, né? Mas a doutrina diz que são entes distintos, né? Uhum. Então, a Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano são considerados sujeitos do direito internacional público, com possibilidades e atribuições de atuação no plano internacional. A Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano, que apesar de estarem vinculados à Igreja Católica Apostólica Romana, segundo a doutrina, são dois entes diferentes, né? Então, a Essa doutrina, gripe pegou todo mundo. então a doutrina nos diz que a Santa Sé representa a cúpula do governo da Igreja Católica, chefiada pelo Papa e composta por um conjunto de órgãos que auxilia o Sumo Pontifício nas suas atribuições e tem sede no Estado da Cidade do Vaticano, né? E o Estado do Vaticano é um Estado, né, Um que país, né? possui características próprias, conforme a gente vai desenvolver na live de hoje, professor Nildo. Perfeito. Para você que está assistindo pela primeira vez essa live, já convido você, caso você goste desses temas, a se inscrever nos canais Professor Nito Moraes, Professor Samuel Merbach, porque sempre estamos trazendo aqui, toda quarta-feira nós temos uma live, hoje deu uma atrasadinha por culpa minha, dos equipamentos tecnológicos aqui, não estava conseguindo ouvir o professor Samuel Merbach, então demos um jeito aqui com o fone de ouvido para conseguir trazer essas informações para vocês. Então é muito importante, uma vez que nós estamos aqui, que você possa nos ajudar nesse sentido, compartilhando e curtindo, né, também essa live, comentando, isso também nos ajuda bastante aí a que o YouTube deixe com que mais pessoas visualizem esse vídeo, possam assistir e ter mais conhecimento. Professor, como um Estado, como um ente com direitos, né, sujeitos do direito internacional, do direito público, do direito privado também, porque no Vaticano ele possui a mesma estrutura que um outro país, porque tem uma característica específica do Vaticano, né? Depois nós vamos abordar, eu gostaria que o senhor abordasse, mas existem algumas outras características que diferenciam
Além dessa, que eu creio que o senhor já sabe do que eu estou falando, né? Existe alguma outra característica que diferencia? O Estado do Vaticano ele tem várias características que o diferenciam de outros estados, né? Primeiramente, ele é um estado dentro da capital de outro estado, né? O Vaticano fica dentro da cidade de Roma, que é a capital da Itália. Isso é uma característica, né? Primeira E a gente característica, pessoal. é uma característica que diferencia, né? E é interessante notar que a Itália, dentro da Itália, tem dois estados independentes, né? A Sicília, né? A República de San Marino, República de né? São Marino. Está dentro da Itália, é um país independente, né? Uhum. E o outro estado independente dentro da Itália é o Vaticano, que Perfeito. é o assunto de hoje, né? O Estado do Vaticano, ele, vamos falar assim, ele surgiu juridicamente como Estado soberano a partir do chamado Tratado de Latrão, que foi celebrado em 1929 entre a Santa Sé e a Itália, que cedeu um espaço de cerca de 0,44 quilômetros quadrados em Roma, né? Diante disso, se concebeu ao ente estatal a chefia do Papa, né? O Estado do Vaticano tem personalidade jurídica distinta da Santa Sé, conforme nós falamos anteriormente, e ele também tem atribuições, claro, por ser um Estado, atribuições políticas, né? Por se fundar a partir de um instrumento constitutivo, ele tem origem autônoma e entende-se que o Vaticano é um Estado que tem características próprias, né? E ele, na ONU, ele tem uma posição, conforme a gente já viu, inclusive, anteriormente, né? De Uhum. observador permanente, é uma outra característica, né? O Vaticano, algumas características importantes, ele tem duas línguas oficiais, né? O italiano e o latim. Inclusive o latim, né? A permanência do latim, o estudo do latim, né? O latim se mantém vivo hoje graças ao Estado do Vaticano, né? Uhum. O governo é um tipo de uma monarquia, né? É um Estado teocrático. O Papa de hoje a gente sabe que é o Papa Francisco, né? E o secretário de Estado se chama Pietro Parolin. É um Estado que ganhou soberania da Itália, conforme a gente viu anteriormente, né? Ele está dentro da cidade de Roma. Ele tem uma área de cerca de 0,44 quilômetros quadrados, ou seja, um país bastante pequeno, né? É Uhum. tido como o menor país do mundo em extensão territorial. A população em torno de mais ou menos 1.000 habitantes, 1.000 pessoas, né? Também a população a menor do mundo, com certeza, né? A moeda, por sim estar inserida na Europa, é o euro, né? Clima é o clima mediterrâneo, né? Então, aqui algumas características interessantes do Estado do Vaticano, professor Nildo Moraes. Perfeito. São características importantes, né? Podem cair aí, inclusive, alguma prova, ou simplesmente para o seu conhecimento. Já vimos aí algumas informações importantes, né? O Vaticano ele é um Estado independente, mesmo que fique dentro da cidade de Roma. Ele foi fundado em 1929 pelo Tratado de Latrão. O que podemos colocar aí, professor, sobre um pouco mais sobre o Tratado de Latrão? O que estava acontecendo, né, nesse período para que fosse então dividido, né? Fosse cedido para o Vaticano, né? Que aí era todo um território, né? A Itália. Dentro da Itália tinha lá a Santa Sé e foi criado então o Estado do Vaticano. O que estava acontecendo para que fosse assim
dado a soberania, né, para o Vaticano? A Itália, ela vivia um momento político difícil, né? Tanto que alguns anos após, né, a gente vai ter aí a Segunda Guerra Mundial, a Europa vivia num momento político de grande instabilidade, saindo da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, né? Então, esse foi um momento, vamos falar assim, de bastante turbulência, né? Não só na Itália, como também em toda a Europa, né? Mas à medida que a gente for desenvolvendo o tema, a gente vai passar por algumas outras características, professor Nildo, dessa instabilidade política europeia, né? Perfeito. Tem todo um contexto histórico também, né, professor, anterior, né, que foram, assim, talvez, uma base, né, que seriam os estados pontifícios, né, foi de 756 a 1870, né, era uma região que abrangia ali a região central da Itália, né, a maior parte desse território aí foi absorvida pelo Reino da Itália em 1860 e a porção final é a cidade de Roma, né, como uma pequena área ali da cidade do Vaticano, 10 anos depois, né, em 1870. Os papas, né, residem nessa área, né? Exatamente, né? Uhum. Os papas, assim como vários cardeais e lideranças da Igreja Católica, residem na cidade do Vaticano, né? E o próprio Papa, claro, né? Também, né? Uhum. No Estado do Vaticano. Sobre o Tratado de Latrão, que é um tratado importante, a gente vê que a questão da soberania do Vaticano acontece em 1929, quando o Tratado de Latrão entre a Santa Sé e o Reino da Itália foi assinado pelo primeiro-ministro e chefe do governo, que era o Benito Mussolini, né? Uhum. Em nome do rei Vítor Emanuel III e pelo cardeal secretário de Estado Pietro Gasparri, que representava o Papa Pio XI. O tratado, que entrou em vigor em 7 de junho de 1929, estabeleceu o Estado independente da cidade do Vaticano e reafirmou o status especial do cristianismo católico na Itália, professor Nildo Moraes. Eu pedi desculpas porque nós estamos aí recheados com essa mudança de tempo aí, né, professor? Ah, sim, com certeza, né? Professor, sobre a etimologia, o que nós podemos abordar aí sobre a etimologia? Sobre a etimologia do Vaticano, né? O Vaticano é uma colina, né? Situada na região noroeste de Roma e não possui ligação com as 7 colinas de Roma. Era o local dos oráculos muito antes da Roma pré-cristã. Vaticanos, né, também conhecido como Vagitanos, era um deus etrusco, né? E em razão dele foi construído um, um templo, né, no antigo local chamado de Vaticano, né? Lá se ergueu também o Circo de Nero. Acredita-se que também tenha sido o local em que São Pedro foi martirizado e sepultado. O nome Vaticano já era usado na época da República Romana para o Ager Vaticanus, uma área pantanosa na margem oeste do Tibre, em frente à cidade de Roma, localizada entre o Janículo, a colina do Vaticano e o Monte Mário, descendo para o Monte Aventino até a confluência do riacho Cremera. Então, aqui alguns dados históricos, professor Nildo Moraes.
Perfeito. E aí tem toda uma, como eu coloquei assim, um histórico, né? Quando o Império Romano foi um dos impérios, se não me engano, de maior durabilidade, né? De maior extensão. E quando nós falamos sobre o Império Romano, que começou bem antes do nascimento de Jesus, né? Ele foi até aproximadamente 1792. A partir daí, depois ele continuou, mas com uma força reduzida, né? Se não me engano, em 1792, houve a prisão do Papa Pio X por Napoleão Bonaparte. Se não estou enganado, foi isso mesmo, a prisão dele. Então, a partir dali, o Império Romano foi perdendo um pouco de força. Eu estou colocando isso só em relação a um contexto histórico, tá? Para que a Ah, gente sim. pegue assim todo o histórico mesmo, né? Para a gente trazer até os dias de hoje o que culminou ali a criação do Vaticano, né? Outro ponto histórico aí, né? Acredita que pela tradição que Pedro, né? Foi o primeiro Papa, e aí dando origem aí a uma série de Estado Pontifício, né? Agora, um outro ponto importante, professor, sobre a história, né, do, do Império Romano, né? Depois eles foram. Alguns historiadores colocam que o Império Bizantino, que, entre aspas, substituiu o Império Romano, foi uma sequência do Império Romano com outro nome. O senhor já ouviu falar Que dessa havia, tese? durante um período, o Império Romano foi dividido em dois, Ocidente e Oriente, né? O Uhum, Ocidente latino cai e o Oriente, né? Ele permanece por vários outros anos, né? uhum, Seria Bizâncio, né? Chamado uhum. Império Bizantino, né? Alguns historiadores eles colocam que, na verdade, era tudo um que foi, entre aspas, dividido, mas continuava sendo o Império Romano. Todo império que é dividido, ele perde força, né? Naturalmente, né? Quando se divide. O que mais nós podemos abordar aí, professor? Bom, algumas coisas também selecionando que nós temos, né? Na questão geográfica, por exemplo, né? O Vaticano é o menor estado soberano do mundo, tendo uma área de 440 mil metros quadrados, situado a oeste das Sete Colinas de Roma, né? Sendo o menor estado do mundo com reconhecimento internacional. Ele está Uhum, situado no meio da capital italiana, Roma, por isso não possui uma área costeira e é um enclave, né? Sendo um estado independente, soberano, ele partilha cerca de 3,2 quilômetros de fronteira com a Itália, mais concretamente com Roma, né? A segurança, a defesa do país é responsabilidade da Itália, né? Enquanto que a segurança do Papa fica a cargo da Guarda Suíça, né? Então, olha só que interessante, né? O Vaticano não tem forças armadas, né? uhum, Mas se algum país, porventura, tentasse atacar o Vaticano, quem faria a defesa do Vaticano seriam as forças armadas da Itália, né? E o Papa tem a sua guarda pessoal, né? pessoal, né? Que é feito, fica a cargo da chamada Guarda Suíça, né? É um país urbano, nenhuma das terras está reservada à agricultura, por ser um país pequeno, né? Uhum, O território possui estruturas que ajudam a fortalecer a autonomia do Estado, que incluem linhas ferroviárias, heliporto, correio, estação de rádio, a questão da segurança, palácios, gabinetes governamentais, instituições de ensino superior, cultural e de arte.
e até mesmo algumas embaixadas, professor Nildo Moraes. É um estado contendo todas as características, tem algumas características que diferenciam, né? E ele é um estado neutro, professor? Na ONU ele participa como observador para manter a chamada neutralidade, né? Uhum. Também é um país teocrático, né? Uma outra característica é a teocracia, né? Uhum. O senhor falou que a forma de governo era uma monarquia absolutista. É uma monarquia que concentra os poderes, né, nas mãos do Papa, né? Uhum. Nós já temos uma live, pessoal, onde nós abordamos aí as formas de governo, inclusive falamos sobre a monarquia, sobre o parlamentarismo, sobre o presidencialismo, tá? Possivelmente vamos deixar aqui passando depois, em algum lugar, o link da live ou deixar nos comentários para que você possa assistir ou procurar nos canais aí. É um assunto bem interessante aí que pode aí ampliar aí o seu conhecimento. E a forma que nós abordamos aqui na live é sempre um bate-papo, uma conversa para ficar um negócio mais dinâmico, não simplesmente uma pessoa falando e você às vezes até perde esse dinamismo que a gente procura dar, exatamente para que você possa prestar mais atenção e absorver as informações, né? Uma outra característica também, professor Nildo, é a estatística populacional da cidade do Vaticano, né? Então, pegando aqui dados, né, estatísticos, tem um Papa e cerca de 73 cardeais, né? O corpo diplomático da Santa Sé tem em torno de 306 pessoas. A Guarda Suíça Pontifícia tem cerca de 86 pessoas, né? Perfeito, professor. A população em geral é formada por pessoas de diferentes nacionalidades, né? Em sua maioria são italianos. E por aqueles que têm residência permanente por razões de encargos, dignidade, emprego ou ofício, desde que tal residência seja prevista por lei e autorizadas pelas autoridades competentes, né? O senhor já esteve alguma vez no Vaticano, professor? Não, O não, senhor é não um homem estive. viajado? Ainda não. Ainda não. E uma outra característica, professor Nildo, é a questão da cidadania, né? Então, olha só que interessante com relação a outros países, né? A cidadania do Vaticano nunca é original, mas baseia-se exclusivamente no critério de residência permanente na cidade do Vaticano, conforme se verifica no artigo 9º do Tratado de Latrão. A Lei Vaticana 3 de 1929 afirma que a pessoa se torna cidadã devido à sua residência permanente no Vaticano, né? Em 22 de fevereiro de 2011, Perdão. Papa Bento XVI promulgou a nova lei sobre a cidadania, residência e acesso para a cidade do Vaticano, que entrou em vigor 1º de março do mesmo ano. A nova lei substituiu a Lei sobre Cidadania e Residência de 1929. A nova lei criou o status de residentes oficiais do Vaticano, legalizando as pessoas que vivem na cidade do Vaticano, mas que não possuíam cidadania, né? Cidadania. É, uma grande maioria são de italianos, né? Porque a grande maioria, não sei que tem as embaixadas, como o professor mencionou, né? E outras. Não tenho notícia se lá existe, professor, algumas indústrias. Tudo, Não, por não ser uma temos, né? monarquia, por ser uma monarquia, seria algo, É entre um país, aspas, é um estatal, país né? pequeno, né? Não comporta tanta coisa devido ao território ser bem pequeno, né? Uhum. Agora, uma questão também interessante, professor Nildo Moraes, a questão política, né?
Uhum. O Papa, chefe de Estado, eleito por um colégio de cardeais, que é chamado de conclave, né? Para um Uhum. cargo vitalício, detém no Estado do Vaticano os poderes legislativo, executivo e judiciário. Desde a criação do Vaticano pelo Tratado de Latrão em 1929, né? Tecnicamente, o Vaticano é uma monarquia eletiva, não hereditária. Pode-se considerar o Vaticano que todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, estão concentrados na figura do Papa, né? Então, aqui é algumas. O termo Cidade do Vaticano é referente ao Estado, enquanto Santa Sé é referente ao governo da Igreja Católica, que é efetuado pelo Papa e pela Cúria Romana. Perfeito, mestre. Bom, professor, eu creio que eu fiz as perguntas aqui. Se eu deixei passar alguma coisa, alguma pergunta que a senhora acha interessante fazer aí algum complemento. Vamos dar uma verificada, tem bastante coisa interessante, né? A questão da biblioteca do Vaticano, né? A maior biblioteca do mundo, né? É uma biblioteca que tem textos muito antigos e raros, né? Uhum, E todo mundo pergunta, né? Tem até filme sobre a biblioteca do Vaticano, né? uhum. Eu Então, lembro de um filme. tem vários filmes, né? Uhum. Então, a Biblioteca Apostólica do Vaticano e as coleções dos museus vaticanos têm grande relevância histórica, científica e cultural, né? Em 1984, o Vaticano foi adicionado pela Unesco para a lista dos patrimônios mundiais. É o único que consiste em um estado inteiro, né? Então, olha só. No território do Vaticano existem vários edifícios de origem muito antiga, né? Então, só para a gente ter aqui também Uhum. algumas características, né? A A cultura cultura. também deles provavelmente seja cultura italiana, né? Sim, tem grande influência, né, da Itália, né? Uhum. A cultura do Vaticano, claro que corresponde à cultura da Igreja Católica, né? E seu expoente são obras de arquitetura, né? Como a Basílica de São Pedro, a Arquibasílica de São João de Latrão, a Praça de São Pedro, a Capela Sistina e a coleção dos museus vaticanos, né? O palácio onde reside o Papa tem cerca de 5.000 quartos, 200 salas de espera, 22 pátios, 100 gabinetes de leitura, diversas casas de banho e dezenas de outras dependências destinadas à recepção diplomática. Então, só para a gente ter. Deve dar um trabalhinho limpar 5.000 quartos, hein, professor? Também a arquitetura do Vaticano, né, se destaca muito, né, pela beleza e pelos artistas que trabalharam, né? Também se dá destaque ao chamado canto gregoriano, Uhum. que é cantado pelo Aprecio coro bastante. da Capela Sistina, além de vestimentas e símbolos usados pelo Papa, pelos cardeais, pelos soldados da Guarda Suíça, são considerados como um dos principais resquícios da cultura medieval na atualidade, professor Nildo. Perfeito. Caso você tenha aí algum comentário, caso alguém queira mandar um comentário, escrever um comentário, fazer algum complemento, fiquem à vontade, né? E nos indique um tema também para abordarmos aqui nas lives. Professor, algum complemento para fecharmos? A questão da administração, né?
Também interessante, né? Uhum. A Cúria Romana é efetivamente o governo do Estado e a gestão administrativa, pelo qual o chefe de Estado tem incumbências equivalentes às de um primeiro-ministro, né? Existem outros cargos políticos também, que têm designações diversas nos diversos órgãos da Cúria Romana, né? Formalmente constituído em 1929, com a configuração atual, o Estado do Vaticano administra as propriedades situadas em Roma e aos arredores que pertencem à Santa Sé. O Estado do Vaticano tem o status de observador nas Nações Unidas, é reconhecido internacionalmente e foi admitido membro de pleno direito nas Nações Unidas em julho de 2004, mas abdicou voluntariamente do direito de voto. O Estado tem seus próprios embaixadores ou representantes, possui um jornal oficial, Tem uma rádio também, né? uma rádio também, e a sua força de defesa do Papa, que é a Guarda Suíça, né? Uhum. A moeda é o euro, né? E possui Europa, né? selos e passaportes. A Santa Sé estabelece com muitos estados tratados internacionais. Esses tratados são chamados de concordatas, né? E elas são feitas com a finalidade de assegurar direito dos católicos ou da Igreja Católica em outros estados. Muitos foram assinados quando os estados se tornaram laicos, né? Como forma de garantir direitos para a Igreja e permitir a sua existência nesses diversos países, professor Nildo. Perfeito, mestre. Creio que nós abordamos aí as principais características. Convido você, caso queira se aprofundar mais, a pesquisar. Tem material na internet, tanto vídeos do YouTube, quanto materiais disponíveis na internet. Você encontra bastante coisa, não encontra só coisa ruim, muito pelo contrário, você encontra uma aula como esta, você encontra canais que procuram levar conhecimento, cultura para você, né? E aconselho você a pesquisar, caso queira. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever nos canais e comentar também. Perfeito, mestre? Perfeito, professor Nildo Moraes. Então, abordamos, né, de uma maneira resumida as principais características do Estado do Vaticano e convidamos a todos para que na próxima semana nos assistam com um novo tema, professor Nildo. Perfeito, professor. Muito obrigado por mais uma live. Obrigado a todos que, ao assistir essa live, o conhecimento possa inundar a sua mente e que esse conhecimento possa ser expandido a outras pessoas também, estendido a outras pessoas. Uma excelente noite e até a próxima Obrigado a todos. quarta-feira. Até a próxima. Até mais.